E aí a gente entra aqui na parte de verificação de critério de convergência. Então, iniciando pelo critério das linhas, né, como a gente viu em sala de aula, é nada mais nada menos do que pegar o somatório, né, em módulo desses elementos e dividir pelo elemento da diagonal principal. E aí, aqui a gente já percebe uma coisa, né, também. Também pode dividir pelo esse elemento, vai dar zero. Mas vamos com calma, uma coisa de cada vez. Então, a gente tem aqui a matriz A de novo e o vetor B de novo. Já já eu explico por que eu trouxe isso para cá de novo. Então, a gente vai ter aqui um foco variando na linha. Então, o I aqui ele é o índice da linha. E a gente vai ter aqui um range de 1 até N, ou seja, 4 no nosso caso. Começando com um beta I, né? É 0. E aí, para cada coluna, ou seja, cada elemento, né? Como a gente está com um I fixo, a gente vai variar o J. Então, eu vou fazer somar nessa variável beta I o valor em módulo do ABS, certo? O valor em módulo do A e J. E aí, depois disso tudo, a gente pega o elemento A e I em módulo e divide o elemento beta I por esse elemento AI em módulo, né, que é o elemento da matriz principal. E aí a gente está somente printando aqui, mostrando aqui na saída do notebook aqui o valor desse beta I, de cada beta I, ou seja, de cada linha, né? O beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4. Vamos ver aqui, né? A gente tem 1.875, 6.333 e 3.0. Né? Como a gente viu lá, cada beta I desse precisaria ser menor do que 1 para que o sistema convergisse, independente do ponto de x inicial do nosso método iterativo, que a gente vai ver mais na frente. Certo? E a gente tem valores bastante discrepantes, principalmente esse infinito aqui. Vamos lá para o critério das colunas. Ele vai ser idêntico, só que aí a gente vai varrer primeiro as colunas, por isso esse índice J, e a gente vai ter um beta J iniciando em 0 e um I variando as linhas, ou seja, a gente vai fixar a coluna e vai fazer esse, mais esse, mais esse, mais esse, em módulo, certo? E no final, pega esse mesmo beta J e divide por AJJ, que é o elemento da matriz principal da coluna que a gente está considerando. E aí a gente divide e a gente coloca na tela aqui para a gente verificar os elementos. Novamente a gente tem um infinito aqui, a gente tem 3.0, a gente tem 2.333 e 3.0. E novamente a gente precisaria, para que o método convergisse, dependente do chute inicial, que fosse menor do que 1. O critério de Sessenfeld, a gente tem, eu fiz uma abordagem um pouquinho diferente. Vocês vão entender por quê. Eu iniciei um vetor de beta com 1, ou seja, é um vetor de ordem n, certo? Que vai iniciar todas as coordenadas com vetor 1, ou com o número 1. E aí a gente vai, assim como os critérios da linha, verificar linha por linha. E aí, para cada linha dessa,
a gente vai fazer o quê? Vai iterar dentro do J, certo? Ou seja, a cada elemento da linha, e vai fazer no beta I, né, somar o valor absoluto do, do elemento AIJ, tá? Considerando aqui, vezes beta I, o beta J, tá? Ou seja, o que acontece aqui? No princípio, né, inicialmente, o beta ele é totalmente 1, certo? Então, essa multiplicação aqui ela não vai surtir nenhum efeito. Mas a partir do segundo momento que a gente fizer, o valor do beta I, ou seja, o valor, quando a gente for fazer o beta 2, o beta 1 ele vai ter sido alterado por essas operações aqui, certo? Então, quando a gente fizer o beta J, o beta 1 vai ter sido alterado pela coisa anterior e os outros vão ser 1. E assim sucessivamente. Só que aí o que acontece? Eu iniciei com 1, só que eu não, eu preciso eliminar aquele 1, né, que tinha anteriormente. Então, depois que ele faz esse somatório, ele retira 1 do valor e depois, né, divide pelo elemento da matriz principal, na linha que a gente está considerando. E aí ele vai fazer isso para todas as linhas. E depois ele vai exibir para a gente o valor. E nesse caso a gente tem todos infinito. Por quê? Porque o primeiro beta, como a gente viu, né, seria idêntico ao das linhas e a gente tem infinito. E como a gente tem essa multiplicação por beta, a gente vai ter infinito. E essa multiplicação vai dar infinito e a soma vai dar infinito. E justamente por causa disso a gente vai ter todo mundo infinito. E aí a gente volta aqui. Como é que a gente pode resolver isso aqui e melhorar a convergência dessa matriz? Então o que a gente pode fazer aqui é convergência é tirar essa terceira linha, colocar como primeira, e como a gente fez uma alteração na linha, a gente tem que fazer a alteração no vetor. Tira o primeiro elemento, bota como primeiro e mantém os outros. Por quê? Porque a gente precisa, né, garantir, né, esses critérios, o que é que eles medem? Se a matriz é diagonalmente dominante. Vamos ver como é que vai se comportar. Então a gente já tem aqui, ó, um elemento 1.9. Essa aqui que era um infinito, né, o que tinha maior era um infinito, agora já temos 7,5. Vamos verificar essa daqui, né, a gente tinha um infinito também, a maior que a gente tem agora é 3.5. E no Decessive Field a gente ainda tem 51 aqui, mas era melhor do que aqueles 4 infinitos que a gente tinha anteriormente. E agora a gente pode continuar e finalizar com os métodos iterativos. Certo? Vamos começar aqui pelo método de Gauss-Jacobi. Bom, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é importando a biblioteca linear álgebra para utilizar essa função norm, né, que ela calcula a norma do vetor. Inclusive, se vocês olharem aqui, né, na documentação, é só arrastar o mouse aqui que ele aparece. E a gente pode indicar a norma, tá? Do P, o P da norma, né? Por definição, ele utiliza P igual a 2, certo? Mas a gente pode indicar aqui qual é a norma que a gente quer. E aí,
de posse dessa função norma, a gente consegue definir a nossa função erro, né? Para essa função erro, a gente vai precisar de dois parâmetros, eu chamei aqui de x1 e x2, e ela vai retornar a norma de x2 menos x1 dividido pela norma de x2, certo? Onde, quando a gente for calcular o erro, a gente vai colocar aqui xk mais 1 e aqui o xk, tá? E aí ele vai calcular a norma para a gente e retornar o valor dessa norma. E aí a gente define aqui um vetor x de entrada e um vetor x de saída, né? E aí vamos fazer o seguinte aqui, né? O vetor de x de entrada a gente atribui como zero, que é justamente o chute inicial do nosso programa, que a gente vai supor aqui que a gente está começando todo mundo com zero. E o x de saída com os zeros também, só que ele vai ser calculado para cada iteração, certo? E a gente faz aqui o k igual a 1, que é justamente o contador da nossa iteração, começando com 1. E a gente vai fazer a nossa primeira iteração aqui, certo? Então a gente tem um print aqui, só para gerar aquele relatório. E a gente vai ter aqui o cálculo do nosso x de saída, tá? Então, o nosso x de saída, ele vai ser o quê? Né? Como a gente tem aqui no material, né? No livro aqui, a gente vai ter BI, ou seja, o elemento I do x de saída vai ser o BI, ou seja, o elemento correspondente do vetor B, menos esse somatório, dividido pelo elemento da diagonal principal, coeficiente da diagonal principal, né? Da matriz A. Então vamos tentar entender note aqui que a gente pode assumir esse somatório como se fosse um produto escalar, certo? Para facilitar aqui a nossa implementação, a gente pode assumir isso aqui. Nesse primeiro caso, a gente vai pegar um vetor que vai ser a linha A, a linha da matriz A, linha I, pegando os elementos da coluna 1 até a coluna I-1. Depois, a mesma coisa, só que pegando da coluna I+1 até o N. E aqui a gente vê aqui como é que a gente vai fazer isso aqui. Então, basicamente é o seguinte. A gente vai ter o x de saída na posição I, né? Onde esse I está variando de 1 até 4, ou seja, ele vai calcular primeiro o x1, depois o x2, depois o x3 e x4. Né? No nosso caso, onde o n é 4. No x, aí ele vai calcular o xi. Ele vai pegar o bi, como a gente tem lá, menos o produto interno de quem? Da linha I, pegando os elementos de 1 até I-1, ou seja, ele vai pegar todos esses elementos que estão na linha I e nas colunas I até I-1, vai pegar todos esses elementos, formar um vetor. E vai multiplicar, né, fazer um produto escalar com o vetor x de entrada de 1 até I-1 também, certo? Menos aquele segundo somatório, tá aqui, onde a única diferença é que vai estar de I+1 até N, o J, né? Varia de I+1 até N, certo? E dividido pelo elemento da diagonal principal, certo? E aí, né, uma coisa interessante é que não existe somente essa forma de fazer, tá? Deixa eu comentar essa parte, tirar o comentário dessa. Então, outra alternativa para a gente calcular
o x de saída seria essa daqui, que é um pouco mais abstrata, mas ela funciona da mesma forma, tá? Então, e aqui a gente está fazendo meio que de maneira acumulativa. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está definindo x de saída inicialmente igual ao o b, certo? O elemento correspondente do vetor b. E aí a gente vai fazer um j, né? Fazer um for j de 1 a 4 também, né? Passando linha por linha. Ele vai varrer a matriz, certo? Como a gente está em uma linha I, então ele vai varrer as colunas. E aí ele vai pegar, se o I for diferente do J, ou seja, desconsiderando os elementos o elemento da diagonal principal, a gente vai fazer o x de saída receber o x de saída, né, anterior, menos menos esse produto aqui, que é o elemento da linha I e da coluna J vezes o x de entrada na posição J. Então, ele vai fazendo de maneira acumulativa. Ele vai pegar e subtrair do x de saída o valor, no caso, por exemplo, da linha I, né? O elemento 1 vezes o x1, depois vai subtrair o elemento 2 vezes o x2, o elemento 3 vezes o x3, o elemento 4 vezes o x4, e assim sucessivamente, certo? Só que no caso, desconsiderando o elemento que tiver na diagonal principal. E depois, no final de tudo isso, ele divide pelo coeficiente da diagonal principal. Certo? Aqui a gente tem uma nomenclatura mais, uma implementação um pouquinho mais enxuta, né? A gente utilizou praticamente uma linha e a gente utilizou aqui uma outra implementação. As duas surtem o mesmo efeito, tá? E aqui a gente dá um print. E agora, com um valor para x de entrada e um valor para um x de saída, nota que se a gente calculasse o erro antes, né, como os dois são iguais, o erro ia dar zero e não teria como entrar aqui dentro do while. Então, por isso que a gente fez essa primeira iteração fora do while. E agora a gente vai entrar no while, calculando o erro entre x de entrada e x de saída, né, maior do que um erro limite aqui de 10 elevado a menos 9. E eu estou definindo aqui o nosso critério de parada, dependendo da quantidade de iterações. Então, se k for igual a 95, ou seja, se ele atingir 95 iterações, ele vai dar um break, ou seja, ele vai sair desse while e vai vir para o fim do programa. Se não, ele vai incrementar uma unidade no valor do k, ou seja, ele vai fazer mais uma iteração. E aí a gente faz uma cópia, né, do x de saída no x de entrada, ou seja, o x de entrada da nova iteração vai ser o x de saída da iteração anterior. E aí a gente dá um print e a gente tem aqui identicamente a mesma o mesmo procedimento que a gente usou aqui, tá? E aqui como eu copiei, né, a gente tem inclusive as duas alternativas, tá?
E o que a gente explicou para esse daqui vale identicamente para esse trecho, certo? E o print final da, da iteração, certo? E aqui o print do fim do programa, mostrando o valor do x de saída final e o erro da solução. Então vamos executar aqui para a gente ver como é que vai se comportar. A gente tem que já aí, terminou. Então pode perceber aqui que a gente tem um valor de x final bem próximo do que a gente tinha antes, apesar do erro não ter convergido exatamente, né? Como a gente verificou nos critérios de convergência, o valor da, dos betas eram maiores do que 1. Então, o, realmente, o sistema não tem uma convergência tão rápida. Então, por isso que ele não atingiu o valor de 10 a menos 9, né, de erro que a gente tinha predestinado. E com as 95 iterações, a gente chegou a um erro de 1 vezes 10 a menos 4, né? Então a gente já pôde ver aqui que a gente estaria convergindo, apesar de ter convergido lentamente, certo? Então a gente tem aqui um x bem próximo e um erro de 1, 10 a menos 4, certo? E a gente entra agora no método de Gauss-Seidel, que é identicamente ao método de Gauss-Jacobi com uma diferença só. Tá? Então a gente tem novamente o x de entrada, tem o x de saída, tem o valor de k, tem o print. E aí, né, esse for, que é idêntico, só que a única alteração que a gente fez aqui é que para esse somatório, como a gente pode ver aqui, ó, para esse primeiro somatório, a gente vai pegar o x da mesma iteração que a gente está considerando. Ou seja, a gente vindo aqui, a gente vai usar agora o x de saída, né? Ao invés do x de entrada. Essa é a única diferença nesse procedimento aqui, tá? E se a gente fizer isso segundo aquele outra alternativa que eu mostrei para vocês, agora a gente vai ter que verificar não mais se o i é diferente de j, mas a gente precisa verificar quando o j for menor do que i e quando o j for maior do que i. Por quê? Porque quando o j for menor do que i, ou seja, a gente está antes da diagonal principal. Por exemplo, se a gente está calculando o x 2, então a gente já calculou o x1. Então, pelo método de Gauss-Seidel, a gente, para calcular o x2, a gente já usa o x1 que a gente acabou de calcular, não é isso? Então, para j menor do que 1, ou seja, para j menor do que i, a gente vai usar o x de saída. E para j maior do que i, ou seja, se estou calculando o x2, então vou pegar o x3 da iteração anterior que a gente tinha calculado. E não mais o dessa iteração que a gente está considerando agora, certo? E aí faz a divisão pelo elemento da matriz da diagonal principal e vai. E a gente dá um print aqui, vai ter o mesmo while, da mesma maneira, repetindo esse mesmo trecho de código aqui, como a gente tinha feito aqui na primeira iteração, e dando o print. E aí, dando um print ln, valor final do vetor e o erro, tá? Do fim do programa. E aí, executando aqui,
A gente vai rodar de novo. E a gente, note que a gente tem aqui agora 50 interações. Note que quando a gente fez 95 interações na outra e tinha um erro de 1 a -4. Nessa a gente só tem 50 interações e teve um erro de 10 a -5. Vamos rodar de novo e aumentar o número de interações para a gente verificar aqui. Então, vamos voltar para 95 também e mandar ele rodar. Ele está rodando aqui. E aí, com essas 95 interações, né, só para a gente ter um parâmetro de convergência, de diferença da convergência, né, entre o método de Gauss-Jacob e de Gauss-Seidel, a gente tem aqui, ó, 1 a -7. E a gente já tem um valor final aqui do vetor x muito mais próximo do que a gente tinha conseguido nos resultados anteriores, né, pelo método da eliminação de Gauss e utilizando a divisão, né, matricial. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse processo de implementação, sobre os sistemas de equações lineares. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo que a gente tenta sanar essas dúvidas que forem aparecendo, tá? É isso aí. Um abraço.